Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi, meus irmãos. Vou falar para você com sinceridade que quase 11 anos fazendo vídeo, né? Falta poucos meses para a gente completar 11 anos de história. Eu nem tinha esses cabelos brancos aqui na barba, né? E foram poucas as vezes que eu me surpreendi com a política brasileira, principalmente, né? A gente vai estudando os assuntos, vai vendo, e é muito difícil eu me surpreender, ficar chocado como eu fiquei agora. Quando começou as narrativas que o Bolsonaro estava tentando fugir, por isso o Imoral decretou a prisão dele preventiva, mais uma vez eu achei que era a mídia, né, tentando legitimar as ações arbitrárias desse cara, né? Eu digo, cara, o pessoal tem gente ainda acreditando nessa palhaçada. É óbvio, né, que a mídia tem esse papel de tentar legitimar as ações tirânicas do Imoral. Então eu nem dei bola. Mas aí, vendo aqui um canal bolsonarista chamado Vista Pátria, cara, o Trump confessou literalmente, né, que sim, o Bolsonaro iria fugir sim. Então assim, eu fiquei chocado. Acredito que vocês também vão ficar. De antemão já digo, eu acho arbitrária essa prisão do Bolsonaro, né? Tava torcendo inclusive para que as coisas dessem certo, porque penso que ele é um mal muito menor do que o Molusco. Então veja, aqui, né, começa a história a ficar estranha, ó. Essas imagens aqui que você vê, elas são da tornozeleira. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui, família, senão vai ficar ruim para vocês verem. Deixa eu diminuir aqui. Vou botar bem pequenininho aqui, pronto. Vamos ver aqui, ó. Essas imagens, ó, o canal Vista Pátria, tá certo? É um canal bolsonarista. E aqui você tá vendo aí, ó. E o pior, família, Bolsonaro admitiu que realmente tentou tirar essa tornozeleira. Na hora que um inscrito comentou isso comigo no meu canal de games, eu tava fazendo uma live no sábado pro domingo, né? E o inscrito disse, olha, Davi, o Bolsonaro tentou tirar, né, a tornozeleira, ele queria fugir. E eu pensei, cara, que absurdo. Mais um, né, acreditando nas versões absurdas da mídia. Porque, na minha visão, se o Bolsonaro realmente quisesse fugir, ele com certeza, né, perguntaria a quem realmente pode ajudá-lo, né, quem pudesse ajudá-lo. Porque assim, os noias que eu vejo aqui sair do presídio, né, aqui na minha região, eles tiram isso aqui com facilidade. Tiram o tempo todo isso aqui, né? Isso é uma verdade, você pode perguntar a qualquer agente penitenciário, a qualquer policial, olha, os presos costumam tirar essa tornozeleira? Sim, tiram e fogem, né? Então eu imagino, se o Bolsonaro tivesse mesmo essa vontade, é óbvio que ele conseguiria fazer isso com facilidade, né? Mas não, o cara estava disposto ali a enfrentar mesmo o julgamento, né? Para até ver onde é que esses caras vão chegar. Mas aí, meus irmãos, o próprio Bolsonaro admitiu sim, né, que tentou tirar. Ele disse que foi por curiosidade e usou um ferro de solda para fazer isso, né? Então assim, por que ele inventou de fazer isso agora, né? Então ele teve uma conversa com o Trump um dia antes, certo? E o plano era chegar até a embaixada americana. O plano era esse, né? Só que o Imoral estava de olho nele. E isso mostra também, né, que esses caras, esses verdadeiros criminosos que conseguem tirar isso aqui, só tiram porque a polícia não vai atrás, né? Porque na hora, eu estava ouvindo aqui sobre esse sistema, eu dei uma pesquisada, diz que tem uma borracha que pega e ela é cheia de sensores. Quando você tenta romper qualquer coisa ali, ela já alerta, né? Agora o problema é que com os presos normais, a polícia não está nem aí para ir atrás, né? Mas no caso do Bolsonaro estão muito atentos, muito em cima. Então na hora que ele começou ali o processo, já saiu ali a sentença para ele ser transferido ali, para ele receber a prisão preventiva. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vão concordar comigo. E deixar bem claro, né, que a gente não concorda com essa prisão. E, enfim, aqui está o Trump, né? Observe que tem um helicóptero aqui atrás, né? Você está vendo o helicóptero, esse helicóptero é muito barulhento. Inclusive a própria esquerda não percebeu, né, essa, vamos dizer assim, quando o Trump confessa, né, que estava tudo armado, eles não perceberam isso. Até a imprensa defendeu. Eu vou dizer o argumento da imprensa. Primeiro eu vou traduzir isso aqui para você, tá certo? O resto, diga. Você tem algum comentário sobre a prisão de Bolsonaro? Perguntou um repórter ao Trump. Um ex-presidente brasileiro, ele
faz essa ênfase aqui, pra, caso o Trump esteja esquecido ou não se importe muito, dê muita importância, mas é óbvio que o Trump dá, né? Aí ele coloca, o Bolsonaro, um ex-presidente brasileiro. Aí o Trump responde, ó, então, falei ontem à noite com o senhor que você acabou de mencionar, e acredito que vamos nos encontrar em um futuro muito próximo. O Trump não sabia que o Bolsonaro estava sendo preso, estava preso, né? Recebeu a prisão preventiva. Ele não sabia disso. Então ele canta a bola. Eu acredito que nós vamos nos encontrar em breve. Aí o que é que a esquerda disse? Né? A esquerda disse o seguinte: não, mas o Trump aí provavelmente achou que estavam falando do Lula. Por quê? Um presidente, ex-presidente, sabe? A palavra presidente lá no idioma deles, com esse barulho todo, o ex meio que não entrou, meio que o Trump não tinha ouvido. E ele tirou, né, agora há pouco, as taxas, né, do Brasil em boa parte dos produtos, como a carne, por exemplo. Muitos produtos perderam a taxação de 40%. Então, muitos acreditam que houve uma conversa dele com o Lula, né, esses últimos dias. Então, quando ele fala, acredito que nós vamos conversar em pouco tempo, eles acreditavam que o Trump não viu que se tratava do Bolsonaro, o ex-presidente, não o presidente atual. Ele não teria, no caso, escutado Bolsonaro, nem a palavra ex. E respondeu se referindo ao atual presidente. A própria esquerda achou isso, mas não, família. Não. Vamos continuar aqui, ó. O senhor está preocupado com a prisão do presidente? Hoje, o Trump não sabia. Olha a cara de surpresa dele, ó. O Trump não sabia, ó. Ó, ele pergunta, what? O quê? Algum comentário? O Trump perguntou o quê? Ó, olha a fisionomia, você vê que ele não tá fingindo, né? O Trump tava esperando se encontrar com o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro iria pedir asilo ali na embaixada americana, que fica a 13 quilômetros da casa dele. E de repente o Trump tá sabendo que ele foi preso. O Moraes se antecipou. Algum comentário sobre a prisão do ex-presidente brasileiro hoje? E ele não sei nada sobre isso. Você realmente ouviu falar isso? Ouviu falar disso? Eu não ouvi, senhor. Presidente, você está disposto? Está disposto? Não ouvi. Foi isso que aconteceu? Sim, tem um... Isso é uma pena. E você tem algum comentário? É uma pena. Não, só acho que é uma pena. Ele ordenou... Muita gente da esquerda... Aí aqui, família, outro trecho importante aqui que eu quero que vocês escutem. Aqui, ó. Aqui, ó. Como a esquerda achou, né, que se tratava dele se referindo à conversa que ele teve com o Lula, né? Mas aí outras pessoas que são mais neutras começaram a dizer, não, ele estava falando realmente do Bolsonaro. Aí teve, né, o tira-teima, né? A Globo entrou em cena e foi tirar isso a limpo, né? Para saber se quando o Trump diz que falou com ele, com essa pessoa, se ele se referia mesmo ao Lula, se foi um erro ali por conta do barulho do avião, do helicóptero no caso, ele entendeu presidente em vez de entender ex-presidente e não ouviu a palavra Bolsonaro. Então essa repórter aqui da Globo perguntou ao Molusco, ou seja, foi conversar com o Lula para saber se houve essa conversa entre ele e o Bolsonaro. E não houve. Aliás, entre ele e o Lula, né? Entre ele e o Lula. Perguntou, o Lula, você conversou com o Trump ontem ou esses dias próximos? Ele disse, não, a gente não conversou. E aí, meus irmãos? Ó. E ela confirma aqui nessa postagem, dizendo que não houve ligação entre Lula e Trump ontem. Então, se o Trump está dizendo que falou com alguém e que esperava vê-lo em breve, esse alguém não era o Lula. Isso é um ponto. Uma das justificativas do Moraes é que o Bolsonaro rompeu a tornozeleira para fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo que saiu ainda há pouco, liberado pela Polícia Federal.
onde o presidente Bolsonaro confirma que ele realmente abriu a tornozeleira com ferro de solda. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. Você tentou puxar a pulseira também? Não. Isso não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Eu acho que pra gente aqui o que vale é isso. Então, meus irmãos, como vocês viram aí, realmente ele tentou, né? E talvez se ele tivesse conseguido completar essa etapa de chegar aos Estados Unidos, talvez desse para fazer a pressão que já era para ele ter feito desde o começo, né? Na minha opinião, quando ele viajou para os Estados Unidos ali depois do Lula assumir, ele não deveria ter voltado, né? Ele deveria ter organizado de lá a maior oposição, sim, da história, né? Começar a fazer um trabalho mais ou menos como o Olavo fazia. Começar a orientar os políticos que foram eleitos com a força dele, com o nome dele. E se visse que as coisas estavam caminhando para onde caminhou, para onde está agora, fazer greve geral no país. Eu acho que é o único jeito de dar chega para lá nesses caras é assim. Na hora que todo mundo parar, que o Brasil parar, e eles verem que o salário deles está ameaçado, eu acho que muita coisa ia mudar, né? Eu acho que, como diz ali no filme do Tropa de Elite, o sistema corta uma mão para não perder o braço, né? Então, se chegasse a esse ponto, as coisas com certeza mudariam. Mas, infelizmente, os caras continuam naquela. Não, vamos barganhar, vamos, né? Os deputegues, os senategues. Enfim, meus irmãos, a coisa é terrível. Eu acho que agora vão forçar ele, né, a apoiar um Tarcísio. O Tarcísio é um Lula refinado, é um Lula 2.0. Ninguém caia na história. Não, é melhor o Tarcísio do que o Lula. O Tarcísio vai ser tão ruim quanto o Lula, caso ele realmente venha a ser um candidato, principalmente com esse viés de direita, né? Ah, não, ele é o cara de direita, né? Centro-direita, não sei o quê. Olha, é muito pior do que o esquerdista que a gente conhece. Por quê? Porque o Molusco, cada vez ele está mais queimado, né? Se o Tarcísio entra, ele vai fazer tudo que a esquerda quer, como já tem em São Paulo hoje, como eu já fiz um vídeo aqui, que chocou muitos de vocês, inclusive eu agradeço a audiência, né? Muitas pessoas não sabiam que em São Paulo, isso tem se espalhado pelo Brasil também, mas já estão ensinando rituais afro, literalmente é isso, né? Entidades afro estão sendo ensinadas, né? Em shows e etc., estão sendo ensinadas a crianças, né? Contra a vontade dos pais, né? Os pais católicos, os pais evangélicos, os pais cristãos são obrigados, né, a permitir que seus filhos aprendam sobre outras entidades, né? Isso é um ensino religioso, sim, mas colocaram como não é cultura, né? Aqui é Brasil, aqui não é África, tá certo? E se você for ver, inclusive uma matéria que foi alvo de processo, foi acusada de ser sensacionalista, porque ela mostrou o que é que acontece, por exemplo, em Uganda, né? Várias crianças têm suas cabeças cortadas porque acreditam que essas entidades podem dar mais sorte, riqueza, né? Então acredita-se que cada prédio ali, acredita-se nisso, cada prédio de Uganda tem a cabeça de uma criança nos seus alicerces, né? Então, sinceramente, família, todo respeito a quem é adulto, né, já tem a sua cabeça formada e quer seguir afro, satanismo, o que quiser seguir, o adulto, eu acho que ele tem todo o direito. Agora você guiar crianças para isso, né, é uma coisa terrível, né? Quem tem que dar educação, principalmente religiosa, é os pais, tá certo? Então, se os pais não concordam com isso, não tem que ter.
E justamente em São Paulo, né, onde você tem um prefeito, né, tido como de direita, você tem um governador tido como de direita e essas porcarias de leis sendo aprovadas para impor isso ao cidadão. Então já é uma prova, já é um sinal que o próprio Deus manda para você ter noção que o Tarcísio é uma armadilha. E o Centrão, acompanhado com a esquerda, vai fazer isso. Ó, vamos ver se a gente pressiona agora o Bolsonaro, né? Vamos prometer indulto, né? Porque caso o Tarcísio venha como candidato a presidente, eu já vou cantar a bola aqui para vocês. Ele vai vir com esse papo furado de que, não, eu ganhando eu vou dar indulto ao cara, né? Qualquer candidato de direita que vencer vai dar indulto ao cara. E não pode ser o Tarcísio de forma alguma, né? Sinceramente, se for para ser o Tarcísio com essa pegada de mudança, sinceramente, família, é melhor deixar como tá, porque é pior, né? O inimigo declarado, pelo menos a gente já sabe, né, o que esperar dele. Agora, um cara que vai vir como falsa mudança vai enganar muita gente e vai ter espaço para fazer muita coisa terrível que a própria esquerda não teria, né? Então é isso, é triste, né? Para mim ficou claro aí que de fato o Trump sabia, né, que o Bolsonaro provavelmente procuraria exílio ali na embaixada americana, né? Já correu tarde, né? As pessoas têm um costume de dizer assim, não antes tarde do que nunca. Às vezes é tarde demais, meus irmãos, existe o tarde demais também, né? E acredito que isso foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O imoral, ele é como se fosse um psicopata mesmo e tá ali em cima para fazer o que tem que fazer, né? O lado dele continuar no poder a todo custo, até porque eles sabem, né, que se houver uma mudança grande no país, nessa estrutura de poder que está montada hoje, eles sabem que a casa vai cair. Eles sabem disso, né, que ali eu não vou dizer com outras palavras, mas assim, é quase como se fosse, né, o presídio ou o cemitério, né? Eu creio que é isso, que ele tem na cabeça dele, tá certo? É triste, né, família? Se o Bolsonaro estivesse sendo preso por corrupção ou algo desse tipo, eu estaria aqui até comemorando, sinceramente. Eu quero que corrupto se ferre. Mas a gente sabe que não é por isso, é uma perseguição política. E fazendo isso com ele, por mais que você não goste do Bolsonaro, eu também não morro de amores por ele, né? Acho que ele foi muito covarde e por isso é que está pagando também. Mas eu também entendo que eles estão fazendo isso representando todos nós, né? O pensamento conservador, o pensamento daqueles que colocam a família em primeiro lugar. Então, fazendo isso com quem simboliza isso hoje no Brasil, é como se eles dissessem uma resposta, até o próprio Trump, né? Por isso que o próprio Trump ali, seu lamento, né? O Trump não vai ficar nem mais rico nem mais pobre por causa disso, dessa prisão, mas o Trump sabe o que isso significa, né? O Trump sabe que se fosse ele mesmo, nascido aqui, era ele que estava sendo preso. Quase fizeram isso com ele lá, né? Faltou muito pouco. Mas é isso, né? A gente volta com 2 vídeos. São sempre um às 7h30 da manhã e outro às 17h45, tá certo, família? Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. A gente estava ali conversando, estava meio trabalhando, meio conversando ali, dando risada. Abre a porta, aparece ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A minha primeira reação, Hi, Mr. President. Me levantei, fui em direção a ele, né, para cumprimentar. E ele disse, vocês estão cobrindo grandes histórias, né? Big stories hoje. Eu disse, sim, I'm Brazilian, né? Falei, sou brasileira, então sim, big news today. Big news today. E tudo isso foi muito rápido. Ele disse, well, the big one tomorrow, ou seja, a grande notícia amanhã. E claro que eu queria saber mais, né? Eu disse, Mr. President, que grande notícia, o que vai acontecer amanhã? Ele disse, eu tenho que ir, boa noite. Fechou a porta, se retirou. Não respondeu a mais perguntas e eu fiquei aqui, né, tendo a certeza de que foi o acontecimento mais inusitado da minha carreira até agora e me perguntando qual é essa grande notícia de amanhã.